Olá pessoal, esse é o canal Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje a gente está aqui com a Vanessa Gouveia, ela é diretora de saúde do sindicato. Vanessa. Boa tarde, gente. Estaremos aqui hoje com o Daniel e com o Thales também. Daniel é secretário de Previdência e o Thales é advogado de Previdência do sindicato. Isso mesmo, é um time de primeira. Né? Então, eu gostaria de saber, eu vou fazer algumas considerações, Daniel, e aí eu queria que você colocasse a sua opinião, né? A gente tem alguns dados, através do INSS, do Ministério Público do Trabalho, de que a categoria bancária, o sistema financeiro, os trabalhadores, eles representam 1% dos trabalhadores formais. Entretanto, passa de 4% o afastamento desses trabalhadores, segundo dados do INSS. Também, segundo dados do Ministério Público do Trabalho, né, e do INSS, o gasto que o INSS tem com esses trabalhadores afastados é o maior dentre todas as categorias, mais que 5%. Né? E os afastamentos, a categoria bancária corresponde a maior número de afastamentos de todas as categorias, né? Eu gostaria que você assim contasse para a gente o que você acha que acontece, por que os bancários se afastam tanto, né? E já emendando, como que o bancário tem que proceder quando ele acha que está doente, procurar o sindicato? Como é que é a nossa atuação? O que está acontecendo? Hoje, nós temos muito problema na categoria bancária, que eles estão se afastando muito por problema psicológico. Há uns anos atrás, esse problema era mais voltado para problemas físicos, né? LER, DORT, a fibromialgia. E hoje, pela pressão que o banco está tendo em cumprimentos de metas, que tem que bater metas, hoje em dia não é 100%, é o mínimo. Antigamente, você batia o seu 100%, você já estava dentro do seu objetivo cumprido. E hoje não, hoje você tem que bater no mínimo 100. Quando não é 100, é 150, chega até a ser 200 da meta que o bancário recebe para poder estar cumprindo. Então, o que está acontecendo? Isso está agravando muito a situação psicológica do bancário, porque ele não aguenta, né? Porque, tipo assim, é muita pressão, não consegue, né, cumprir aquela meta, porque hoje em dia está mais complicado em relação a você captar cliente e tudo, isso daí acaba gerando todo esse problema daí. E o que o bancário tem que fazer? Quando ele se sentir numa situação que já não está mais em condições de trabalhar, ou então, em muitas situações, o que eles fazem? Eles procuram um médico, né? Um psiquiatra, para ver como é que está a situação dele. E acaba ele com medo de sofrer uma certa repressão do banco, ele acaba trabalhando com medicação, né? Sempre à base de remédio para poder conseguir no seu dia a dia ali dentro da agência. E o que a gente aconselha? A pessoa se afastar, porque a doença psicológica, ela é uma doença que ela não tem um retorno. Enquanto você está dentro do seu local de trabalho, que é onde você adquiriu aquele problema, enquanto você não se safar desse problema, enquanto você não procurar uma ajuda, você não vai melhorar nunca. Você vai sempre estar vivendo à base de remédio. E como tem muitas situações, o bancário fala, eu estou bem, eu estou conseguindo trabalhar, mas você está tomando um remédio? Estou. Então você não está bem. Então não adianta você tomar um remédio para conseguir ficar naquele seu dia a dia, para trabalhar com medo de sofrer uma represália, uma demissão, e de repente o banco amanhã ou depois vai ver que você não está em condições mais de manter aquele serviço, aquela produtividade que ele quer, acaba te desligando. E o que vai acontecer com você? Você vai estar numa situação tão grave que você não vai conseguir mais se adequar no mercado de trabalho. Então, tipo assim, o ideal é você se afastar e se cuidar. Porque primeiro você tem que ter uma certa qualidade de vida. Então, se você está com problemas psicológicos, jamais você vai conseguir ter uma boa qualidade de vida. Tá? Então, não é só porque você está dentro do banco e você acha que está lindo e maravilhoso e não está. Então, justamente por isso, você tem que estar procurando uma ajuda, se afastar daquele problema
onde te causou essa doença, para poder se tratar. E qual que é o procedimento que você tem que tratar? Primeiro, você vai passar no seu médico, ele vai te dar um atestado de no mínimo 15 dias. Né? Esses 15 dias, como é que funciona? O 15 dias é o da empresa. A empresa vai te garantir o teu salário durante os 15 primeiros dias, tanto que é o salário e, no caso, o auxílio refeição, né, que você tem direito dos 15 primeiros dias. A partir do 16º, que você já vai estar marcando uma perícia pelo INSS. Né? De acordo, conforme o nosso acordo coletivo, quem marca essa perícia é o próprio banco. Ele tem até 30 dias para estar marcando essa perícia. Por que os 30 dias? Porque se você marcar uma perícia depois do 30º dia de afastamento, você corre o risco de não estar recebendo esses 30 dias. Porque o INSS, ele recebeu uma marcação de perícia depois dos 30 dias. Né? E essa marcação ele pode fazer, né, pelo site ou pelo próprio sindicato. Né? Me procura no sindicato que a gente dá toda a orientação necessária, né? Explica todas as verbas, o que ele continua recebendo, o que ele perde, entendeu? Então, a gente vai estar dando todo esse respaldo, essa orientação para ele. Mas, a princípio, ele vai ter que pegar um atestado junto ao médico dele, de no mínimo 15. Se o médico achar que ele tem que ficar mais tempo para se tratar, aí ele vai ter que pegar um novo atestado, apresentar para o banco, aí o banco vai tomar todo o procedimento em relação à marcação da perícia dele. Daniel, eu acho importante frisar que quando o bancário se afasta, é importante que no laudo tenha escrito lá que a doença é de origem laboral, porque isso já facilita também quando ele dá entrada no INSS, quando o perito vê os laudos, tal. E a questão da CAT, tentar a abertura da CAT. Quem é que pode abrir a CAT? Outra coisa que eu queria te perguntar também é com quanto tempo que o cara perde o direito ao ticket alimentação? Tá. Vamos primeiro com o afastamento e sem a CAT. Quando ele se afasta, ele fica com o vale alimentação por um período de 6 meses, né? O vale refeição, ele permanece por um período de 15 dias, que são esses 15 dias, né, que a empresa tem que pagar. Isso, o plano de saúde permanece o tempo que ele ficar afastado, tá? Ele permanece com o plano de saúde. E ele, marcando a perícia, né, e o INSS concedendo o benefício, ele continua recebendo a diferença salarial. Tipo assim, um exemplo, no banco ele tem um salário de R$5.000, né? Aí o INSS vai pagar para ele de acordo com a média das contribuições. E se essa média der uns R$3.000, então vai faltar R$2.000 no salário dele. O banco, por um período de 2 anos, ele vai estar fazendo essa complementação. Passando os 2 anos, o banco corta esse complemento, né? Está no acordo coletivo, isso? Está no isso? acordo coletivo. Isso aí é uma coisa dos bancários, isso é um acordo coletivo, não é uma coisa geral para todas as empresas, né? Sim. Tanto, o que acontece? Antes de você passar na perícia, você recebe, o banco te adianta, ele faz o adiantamento salarial para você, por enquanto você não passar na perícia. Você passando na perícia, tá? O que vai acontecer? Você vai ter que devolver para o banco. O banco vai te dar os 5... Suponha um exemplo. O banco, você ficou 3 meses aguardando a perícia. Durante esses 3 meses, o banco vai estar pagando esse salário de R$5.000. Você passando na perícia e o INSS reconhecendo, né, reconhecendo o seu benefício, você vai ter que devolver o dinheiro para o banco desses 3 meses. Mas você só vai devolver esses R$2.000 que o banco complementou. Porque os R$3.000... já é do Era o seu direito. Não, e o bancário tem que ficar atento quanto a isso, porque muitas vezes ele volta a trabalhar e está enrolado, porque ele já se enrolou financeiramente, porque ele não se atenta que ele teve um adiantamento, não é isso? Na maioria das vezes sim, entendeu? Porque ele acha que
porque aquele dinheiro realmente é direito dele, com certeza. Sim. Mas se ele for ver, ele vai estar recebendo tanto do banco como da INSS. Porque quando sai o resultado da perícia, ele paga retroativo. Ele paga retroativo, então ele vai ter que devolver esse dinheiro para o banco, e que muitos bancários não se atentam a isso. Basicamente, ele vai devolver quando o INSS pagar ele. Isso. Né? Enquanto ele estiver esperando a Previdência, a resposta da autarquia, ele não... Em muitas situações, né, na maioria dos bancos, o que o banco faz? O banco cobra, pra você ver, se o cara ficar 1 ano afastado, na maioria das situações, o banco ele só vai ter que devolver para o banco esse dinheiro quando ele retornar ao trabalho, quando ele tiver alta do INSS. Não é nem quando o INSS pagar. E aí o cara se enrola financeiramente. O cara ficou todo esse tempo afastado. Bem ou mal, a verba dele vai cair. Por mais que o banco faz a complementação, ele tem aqueles... Corta o ticket. Isso, entendeu? Então, tipo assim, tudo isso daí ele acaba perdendo. Então, é onde ele vai se enrolar mais ainda, que realmente ele acaba... esquecendo que ele tem que devolver aquilo para o banco. E o banco vai, de uma vez só, acabar debitando. E ele volta com um consignado enorme e, às vezes, ele fica sem salário. Sem salário, exatamente. Eu sei, porque eu já vi disso. E, Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação ao que a Vanessa estava falando, o laudo do médico, então tem que haver um laudo do médico, né? Colocando qual é o tipo de doença e o CID, né? O CID vai determinar o que o médico, aquele médico está achando que é. Seja uma doença ou uma doença originária do trabalho. Tem alguma... tem doenças, eu acho, que já são relacionadas ao trabalho, né? Isso foi, eu acho que um avanço, né? Doenças que a pessoa tendo aquela doença, apresentando aqueles sintomas, sendo caracterizada aquela doença, já está automaticamente relacionada com o trabalho, né? Independente de se ter a CAT, né? No início, né? No início, na perícia. Depois tem que fazer a CAT, mas assim, eu acho que isso é um avanço, né? E a CAT, quem que pode emitir? Deixa eu só complementar em relação a essa doença, porque antigamente não se falava, é a síndrome de burnout. É uma doença que você não falava, não escutava ela de um tempo para cá, que tipo assim, que começou... muito, né? Como você mesmo falou, estatisticamente, aumentou muito o afastamento dos bancários. E aumentou, assim, em relação a problemas psicológicos. Então, essa síndrome, ela realmente, quando é constatado no laudo, né, que o bancário está com essa doença, já logo de cara, você já vê, de início, você já vê que é uma doença relacionada ao trabalho, né? Já teve situações do médico dar esse diagnóstico logo no princípio, como já tivemos bancários que ele se afastou, né? Ele ficou um bom tempo afastado, né? Teve aqueles vai e volta, chegou uma hora que o médico deu essa doença para ele, porque ele já estava numa situação que o trabalho estava piorando cada vez mais. Porque essa síndrome tipo assim, digamos que seria o extremo da situação, do esgotamento emocional ali do trabalhador, né? Então, já está acima disso, então já caracteriza como doença do trabalho. Então, em relação à CAT, o que acontece? O médico, quando ele vai elaborar o laudo, ele vai ter que fazer um laudo bem específico, né? E nesse laudo ele vai estar mencionando, né, toda a situação do bancário. E ali está dizendo o que ele tem, quais são os sintomas que ele tem, a medicação que ele está tomando. E está dando também, e aí o CID, que de acordo com o CID, que vai ver se ele realmente trata-se de uma doença laboral ou não. Aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer uma CAT, né? E essa CAT, ela pode ser emitida pelo próprio funcionário, só que o pessoal, como está com problema psicológico, ele não tem condições disso, nem de raciocinar para estar fazendo a emissão dessa CAT. O médico também pode. Qualquer entidade pública pode fazer, tá? E o sindicato. Nós, como sindicato, nós podemos também estar emitindo essa CAT. O órgão público, o que eu faço? Eu indico muito o Sebrest aqui em Santos, que é o Centro em Referência ao Saúde do Trabalhador. Ele é um centro que ele acolhe todos os trabalhadores com problemas, né, de saúde e tudo. E lá nós já temos uma certa parceria com eles,
né, de até estar indicando eles para ir lá para fazer essa CAT, até porque lá já tem um médico, um psiquiatra, né, que é o Dr. João, muito bom por sinal, o pessoal gosta muito dele. Já passa por ele já faz todo o diagnóstico, já emite a CAT e ele mesmo, como médico psiquiatra, ele assina essa CAT. Então, a pessoa já sai de lá com a CAT pronta. Porque no momento que ele está emitindo a CAT, automaticamente ele finalizou a CAT, essa CAT já é registrada no INSS. Né? Então, ele já sai com a CAT registrada e qualquer pessoa lá do INSS, ela consegue visualizar essa CAT. Mas, Daniel, nós sabemos que a CAT, mesmo registrada, ela pode não ser aceita, né? E não, pode ser que o bancário não consiga o afastamento só por doença e não por acidente do trabalho. Aí tem que entrar na justiça. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Quando você passa pela perícia que o perito, ele não reconhece como doença do trabalho, ele te dá como espécie 31, né, que é doença comum, e você tem a opção, né, até pelo próprio site do INSS, de entrar e pedir pedido de revisão de espécie. Tá? Aí você vai juntar toda a documentação que você tem, você vai preencher tipo um relatório explicando o porquê que essa doença trata-se de uma doença do trabalho, digitaliza e manda para o INSS, tá? Para eles reconhecer. Se caso o INSS não reconhecer doença do trabalho, aí sim já entra o nosso amigo Thales, que ele é previdenciário, já entra com pedido judicial para que o INSS reconheça como doença do trabalho. E uma coisa que eu gosto de atentar muitas pessoas, para pedir essa revisão de espécie, ela tem que estar em benefício, tá? Porque tem muitas pessoas que acham que ficou afastada, mas realmente tem muitas situações como pessoa geralmente fala assim, Daniel, eu estava sem cabeça de fazer isso, eu estava sem cabeça de cuidar, que depois tem algumas coisas que você não se atenta, e depois que acontece, dependendo da situação, não tem como você voltar atrás. Então, uma delas é essa, que depois que venceu o benefício, não tem como você pedir essa revisão de espécie, sendo que você não está mais em benefício. Entendeu? Então, uma das coisas é você pedir essa revisão no momento em que você ainda esteja em benefício do INSS. Aí, caso não seja reconhecido, aí sim que ele procura... É por isso que é sempre importante procurar o sindicato, né? Mas aí só um adendo até nisso aí. É que essa questão da revisão do benefício, é interessante você fazer o pedido de mudança da espécie enquanto benefício ativo dentro da esfera administrativa. Na esfera judicial, se você tem benefício deferido, eu, em particular, não recomendo que o bancário ou que o trabalhador em geral entre com ação só para mudar a espécie do benefício. Por quê? Ele vai passar por uma nova perícia. Sim. E, às vezes, ele tem um afastamento, ele conseguiu administrativamente, ainda que um benefício previdenciário comum, ele conseguiu um afastamento por 1 ano e meio. Então, assim, se ele fizer o pedido judicial, ele vai passar por um perito judicial. E pode ser que naquele dia, por ser uma doença psiquiátrica, aquele dia ele está bem, ele acordou bem. O filho deu uma boa notícia, a mãe está bem, e ele vai fazer a perícia. Ele chega lá, o perito vai olhar para ele e fala assim, o quê? 91, esse cara está bem para trabalhar. Mesmo porque... E vai colocar ele de volta no trabalho, ele vai perder o benefício ainda. Porque essas doenças mentais, elas você não vê num exame, você não tem um raio-x, né? Não é como doença física, né? Por exemplo. Mas eu queria só voltar à questão da CAT, porque me parece que os bancos podem emitir CAT, né? Mas a gente vê que eles não emitem. E aí, Thales, por que tem essa postura do banco de não emitir a CAT? Para dificultar a concessão do auxílio-doença acidentário. Para dificultar? Para dificultar, porque na verdade quando o trabalhador ele se afasta e é constatado pela Previdência um benefício de espécie acidentária, além dele ter estabilidade de 12 meses quando ele retornar, ele ainda vai ter que... O empregador vai ter que pagar o FGTS dele. Sim. Né? E assim, em alguns casos, né, às vezes a pessoa fica com alguma sequela por conta daquele acidente, ou física ou emocional. E assim, em reclamação trabalhista, às vezes a pessoa vem pedir até uma indenização. Então assim, o que o banco, e não só o banco aí, o empregador em geral tenta fazer é se esquivar ao máximo do benefício B91. Então ele mesmo dificulta a concessão de documento para que o trabalhador tenha dificuldade com a autarquia.
Às vezes o trabalhador tá doente e nem ele entende que ele está com um problema emocional por conta do trabalho. E muitas vezes ele é surpreendido com a Previdência recebendo um B91, né? E aí ele é surpreendido de novo quando ele recebe uma cartinha dizendo que o empregador dele está administrativamente contestando o nexo da doença com o acidente de trabalho. Agora, parece que tem, com relação a isso, né, do banco, no caso, né, os bancos, não quererem facilitar ou fazer provas, como se fosse isso, Exato. né? Contra ele mesmo. Parece que já teve o caso, né, de um banco privado que foi chamado, eu queria que você contasse. Até quando a gente começou a conversa, a gente falou do prejuízo à Previdência, da porcentagem de bancários que estão afastados, né? Tem um banco privado que ele foi acionado pelo Ministério Público do Trabalho, né, justamente porque ele é o banco que tem o maior número de funcionários afastados por acidente de trabalho. E acidente de trabalho psicológico, né? Uma doença psiquiátrica. Inclusive, até onde eu vi, já com julgamento em segundo grau, ele estava condenado a pagar acho que 272 milhões. Nossa. Porque, na verdade, se você está onerando demais a Previdência por conta de acidente do trabalho, você está com um problema de medicina do trabalho. E você está com um problema de saúde ocupacional. E é dever do empregador devolver o funcionário à sociedade da mesma forma que ele pegou. Você não pode devolver o cara ruim das ideias. Ele tem que estar bom para trabalhar em outro lugar, né? Então, teve sim uma multa pesadinha aí para esse banco, né? E ele sofreu sim alguma sanção do Ministério Público do Trabalho. Me surpreendeu um pouco não ter sido impetrada ação desse tipo contra outros bancos também. Né? Ao menos a gente não teve notícia até hoje, só desse aí. Sim. Não, e vale frisar que o bancário, quando ele se afasta, mesmo que ele se afaste por uma doença, por LER, logo em seguida ele também fica com problemas psiquiátricos. Sim. Então, vai cadeia, somatizando, né? Então, cada vez o cara tá mais doente. Até porque, às vezes, a pessoa começa a perceber que ela não consegue fazer tarefas banais do dia a dia. E ele não aceita. E aí ele começa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu não consigo mais, mas eu tenho filho para criar, mas eu não consigo nem pegar uma caneca sem sentir uma dor no braço. E aí ele começa a sentir um inútil, um inválido, aquilo vai minando a confiança dele, não só no trabalho dele, mas no dia a dia, né? E aí ele ganha de presente uma doença psiquiátrica também. Né? Sabe uma questão que é interessante também? Quando é que o cara fica no limbo? Quando ele fica no limbo. Quando o trabalhador ele recebe alta da Previdência, não importa quanto tempo ele fica afastado, ele tem que passar pelo médico do trabalho, né? Que vai fazer um exame, como se fosse um periódico ali nele, um exame admissional. E acontece, e tem acontecido mais nos bancos públicos até, né? Especialmente até no Banco do Brasil, a gente tem alguns casos do Banco do Brasil, que eu não sei se o médico da Cassi, ele é concursado também, ou se é clínica terceirizada. É concursado? Não, concursado. Então, às vezes até por isso, porque ele tem a liberdade de analisar o trabalhador de fato, né? Coisa que muitas vezes o banco privado que contrata uma empresa qualquer, ele quer alta, porque ele não quer o acidente de trabalho e ele também não quer problema para a vida dele. Ele é pago para dar alta. Então, o que acontece? A gente tem muitos relatos assim no Banco do Brasil, porque o trabalhador vai fazer o exame de retorno, né? Tem a alta do INSS e o médico do trabalho fala, você não está bem para trabalhar. Mas colocando isso, significa que a gente sabe que está mais difícil de conseguir afastamento. Sim. Né? Mesmo com pessoas, quando volta, né, na perícia, pessoas que não têm a mínima condição de trabalhar, o INSS está dando alta. Tá dando alta. Então, assim, o que você colocou, pelo fato de ser concursado, a Cassi tem uma outra visão de saúde, né, que não é uma empresa terceirizada, enfim, que quer só o lucro, o contrato. Realmente a avaliação se aquele trabalhador tem condição ou não de exercer a função. E quando tem alguma coisa, fazem a recolocação desse trabalhador em funções, em locais diferentes do que aquela função que causou aquele... Sim. Exatamente, eles têm esse cuidado, de fato. Mas ainda quando ele não está realocado ainda, quando ainda há esperança de que ele consiga voltar a exercer a função anterior, enquanto ele não tem condição de trabalhar, o Banco do Brasil continua pagando salário.
Continua pagando salário. A única exigência administrativa do banco é: faça um novo recurso, faça um recurso da decisão que indeferiu e daqui 30 dias marque nova perícia. Se indeferido, o médico do trabalho de novo. Se o médico do trabalho continuar dizendo que ele está inapto, mais uma vez recurso, recebe o mês e até ou o médico do trabalho liberar ou o INSS afastar. Ou o INSS afastar. Exatamente. Mas então, o INSS está tendo essa política, isso que eu queria colocar, que vem ao encontro da pergunta da Vanessa. O INSS tem tido essa política de primeiro dar alta para todo mundo. Sim. E depois de não conceder benefício. Sim. Né? Tem acontecido isso, de fato, né? De maneira ampla, nunca foi fácil ter um benefício previdenciário. Sempre foi complicado. Até porque, assim, passando um pano de leve para o perito do INSS, muita gente vai lá e quer enganar ele. Quer simular uma doença, ainda mais uma doença psiquiátrica, que você não tem ali um raio-x mostrando que você está com problema de cabeça. Pois bem, então, o que a gente tem ali de evolução assim nas perícias do INSS é mais a partir do golpe com Michel Temer, porque ali o INSS começou a fazer um pente fino em todos os benefícios, gente que estava aposentado por invalidez há 10 anos, 15 anos, foi chamada a nova perícia. Ok, é uma prerrogativa da Previdência, né? Mas você imagina uma pessoa que foi considerada totalmente inapta para o trabalho há 15 anos atrás e agora está de volta. Não tem condição. Sabe? Olha o quanto evoluiu o sistema bancário em 15 anos, por exemplo. Então, a pessoa está afastada há 15 anos, aposentada, porque está com um problema psiquiátrico. E, de repente, essa pessoa é colocada de volta dentro do banco. Às vezes, esse afastamento se deu por conta de um assalto. A pessoa não consegue nem entrar na agência. Passar na porta giratória. Na época o Daniel vai lembrar. A gente teve muito relato, assim, de bancária que apanhou no assalto. Vários. Entendeu? Vários. Eu acho que era do Bradesco, inclusive. Familiar sequestrado. Né? A gente tem um diretor nosso que teve problema com sequestro. O Estevam, quando ele estava no Banespa, ele teve problema com sequestro. Sequestraram a outra gerente. E ele também. Sequestraram ele também. Então, assim, a partir ali do governo Michel Temer, a gente tem uma resistência muito maior do INSS em deferir benefícios, né? E uma vontade dele de caçar os ativos, os benefícios ativos. Então, eles fizeram uma operação pente fino que muita gente voltou para o trabalho. Assim, voltou sem condição e ou saiu e foi fazer outra coisa, ou conseguiu reverter na justiça. Acho que a gente conseguiu reverter quase todos na justiça. Porque, assim, eram casos extremamente absurdos, assim, né? Então, a gente começou a ter uma resistência maior aí. No governo passado, piorou ainda essa situação de concessão do benefício. Não teve um pente fino, embora a gente ouviu um boato aí de que iam fazer de novo. Não fizeram, mas, assim, o indeferimento de benefícios começou a ficar assim, ó. E, assim, são pessoas que a gente recebe lá, muitas vezes, que não têm a mínima condição de trabalhar. Não é assim, não tá bem para ser bancário. Não tá bem para trabalhar. Não consegue fazer nada. A pessoa não consegue estar à base de remédio, como o Daniel falou, também, importante. Começa com, vou tomar só um remedinho só para continuar aqui. Depois eu vejo isso. Vou tomar um remédio só para trabalhar. E vai. E dali a pouco aquele remédio já não funciona mais. E aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose. Dali a pouco o cidadão já não está conseguindo pensar direito. O empregador não quer mais ele. O INSS não quer afastar. Né? Quando não tenta o suicídio. Sim, exato. Né? Exato. Vários casos de tentar suicídio inconscientemente. Né? Sim. Inconscientemente. A pessoa faz aquele, né, tenta aquele suicídio, depois conversando assim, deu um branco, escureceu tudo. Né? Um dos casos foi até que a pessoa estava dirigindo. E quando acordou já estava no hospital porque tinha batido o carro. Aí a própria médica falou, isso aí você tentou um suicídio inconsciente. Nossa. Né? Porque ela tinha que fazer um percurso bem grande para poder chegar dentro do banco. E esse próprio percurso já estava fazendo com que essa doença que ela tinha e aumentava cada vez mais. Aí eu fui numa dessas aí, foi que ela tentou esse suicídio inconsciente. Esse problema da Previdência, essa onda de indeferimentos, sobrecarregou de tal modo a Justiça, né? Tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual, que julga os processos de acidente do trabalho, que na Vara de Acidente do Trabalho aqui de Santos,
a gente está levando 1 ano para fazer uma perícia. Nossa, que loucura. Isso tudo é para reduzir os gastos, né? O custo. Não importa. E assim, se você for na justiça também, servidor, sabe? Assim, estão aposentando, não tem concurso, não estão colocando pessoas nos lugares. Né? Então, assim, vai faltando servidor ali na justiça. Na Justiça Federal também. Antes, a gente distribuía o processo, junto com o primeiro despacho do juiz, já vinha a perícia agendada. Agora não vem mais. Agora, ele recebe o processo, o INSS junta a contestação padrão e você espera aqui, ó, até vir uma data de perícia para você. Né? O lado bom, e a diferença para o INSS é que na Justiça Federal, o perito ele é escolhido de acordo com a mazela que o trabalhador tem. Então, se o teu problema é ortopédico, um ortopedista vai te atender. No INSS... Até ginecologista atende um problema ortopédico, né? Quem está lá te atende, exato. Então, dermatologista atendendo um problema psicológico. E assim, que nem consegue avaliar. Não tem condições. Não tem. Não vou pintar aqui o médico perito da Previdência como desumano, mas eu percebo que o médico perito da Justiça, embora ele esteja ali fazendo o trabalho dele, ele é um pouco mais sensível ao caso. Criterioso, ainda que ele vá dar indeferido, tá bem para trabalhar, eu não recebo reclamação de nenhum trabalhador falando, nossa, fui lá e fui mal atendido. Fui lá e ele foi grosseiro. Não. Me atendeu, conversou comigo. Inclusive, aconteceu o contrário. Às vezes o trabalhador fala assim, não, acho que deu tudo certo, porque ele foi super atencioso. E depois, olha, então, ele indeferiu o benefício. Mas é um problema que a gente tem na Previdência e não tem nas perícias, pelo menos, né? Muitas vezes o trabalhador, quando procura a gente, ele já está com medo do médico. Sim. Porque ele já passou tantas vezes pela Previdência e às vezes ele pegou uma pessoa que estava um pouco mais ríspida. Imagina, a pessoa já está com uma crise de pânico ou ansiedade. Justamente por esse problema com a Previdência, porque não tem dinheiro, não está recebendo e está precisando pagar as contas em casa. Só de você falar para ele que ele vai ter que passar por uma perícia, ainda que judicial, a pessoa já fica... É o que aconteceu em muitos casos. Eles acabam até pedindo para o banco mandar embora. Exato. Porque ele não consegue trabalhar. Exato. Passar na perícia, ele não tem condições mais. Então, a saída que eles acabam encontrando é pedir demissão. E os caras que são mais guerreiros voltam a trabalhar e surtam no meio da agência e saem de resgate. Não tem milagre. E às vezes eles voltam até a trabalhar porque eles perdem o ticket de alimentação e perdem a complementação depois de um período. Depois de 2 anos. Aí o que acontece? O cara fica duro. Não, enquanto a gente entra com ação previdenciária, o cara não tem salário. Então o trabalhador está ali, está vivendo como? Isso tem evitado até as ações na justiça, porque ele pensa, eu não aguento. Agora que a perícia demora bastante, como é que eu vou ficar 1 ano sem receber? Não, e o cara ainda fica doente, ele passa por todas essas situações, ele tem medo de sair na rua, ele tem medo de caminhar na praia, ele tem medo de tudo, porque ele acha que se ele for visto caminhando, que isso às vezes é até indicação médica. Indicação médica. Alguém vai tirar a foto e vai mandar pro banco. Mas pode acontecer, né? Que já aconteceu, inclusive. Os bancos têm ido atrás e você estava aqui sorrindo nessa foto. Tirou uma selfie e postou? Oba, tá bem. Sendo que o próprio médico, ele manda a pessoa, não, vai pro shopping, vai viajar, vai caminhar na praia. Vai socializar, né? Tudo isso daí faz parte do tratamento. Sim. Mas só que muita gente não entende, né? Por isso que a gente, enquanto sindicato, né, o movimento sindical, tem feito muita luta, né, muita força nos nossos acordos coletivos e no dia a dia, né, contra o assédio moral. Porque foi bem demonstrado, né, que só tem 1% que é bancário, de todos os trabalhadores formais, né? E quase 5% está afastado e é a categoria que... Exatamente. Os bancos são responsáveis pelo maior gasto da Previdência, né? Dando os benefícios, né? Quer dizer, tem coisa muito errada aí, né? O assédio moral. E por mais que a gente combata, né? Os bancos estruturalmente, a gestão dos bancos são muito assediadoras nesse cumprimento de metas, né? Isso deveria... Mas a iniciativa privada, não sei, mas assim, deveria ter uma... Como aconteceu, o Ministério Público do Trabalho. Você está dando muito gasto aqui, significa que você está adoecendo os seus trabalhadores, né? Todo trabalho tem uma cobrança, né? Só que assim, se está a ponto do teu empregado ficar doente... É porque tá fazendo errado. Tá fazendo errado. A gente conhece muito esses casos na indústria, né? Na indústria que
química, por exemplo, que trabalha com produtos químicos, e os trabalhadores acabam adoecendo por conta dos produtos, né, que eles lidam. Expostos, né? Expostos, né? Mas essa da categoria bancária é algo que muita gente desconhece, Sim. né? Porque o transtorno mental é o que a gente estava colocando, né? Ele não é visto, né? Não é a pessoa aparecer enfaixada, a pessoa aparecer... E o transtorno, ele é o tipo de doença, né? A mente, né? Que até você perceber que você tá ruim mesmo. É isso. Tá muito Entendeu? mal. Tá muito mal, porque você, né? Aquele negócio, tem uma situação que você não consegue levantar da cama, você não quer conversar com ninguém. É aos poucos, né, Aos Daniel? poucos, isso daí geralmente dá dentro da sua casa, dentro da casa da pessoa, que é onde aparece mais, porque aquele convívio, você muda o seu jeito de ser. Né? Já tive pessoas que ficam agressivas com os filhos, ficam agressivas até com a esposa. Então, tipo assim, tudo isso daí é em decorrência do banco que está causando aquele problema na pessoa. E a pessoa, para ela chegar nesse extremo, nessa situação, que ela já está no limite, entendeu? E acaba sendo resistente a procurar uma ajuda. Entendeu? Que aí acaba gravando mais e mais a situação da pessoa. E muito é a família que consegue dar um suporte, né? Um apoio. Eu conheço bancários, né? Que dizem que se não fosse a família, o apoio da família, porque era assim, deitado na cama o tempo todo, prostrada, né? O tempo todo, que se não fosse os pais, os filhos, ela não teria conseguido sair, né? Porque a pessoa está ali no seu dia a dia, né? Você vai, o seu marido ou sua esposa, você sabe como é que ela é o dia a dia dessa pessoa. Você chega, um dia está de um jeito, outro dia já está do outro, chega uma hora e fala assim, alguma coisa de errado tem. Né? Dentro do trabalho, não. Dentro do trabalho, a pessoa está assim, porque tem que bater meta, não está aguentando, mas ela não percebe que aquilo ali é um problema que já está afetando o psicológico dela, que chega uma hora que... E tem bancários que não querem, né, se afastar com medo Com medo. É o que mais acontece. Trabalham doentes com tarja preta, inclusive remédios assim poderosos, mas não querem se afastar porque depois tem medo de uma demissão, né? Perder o cargo, às vezes Perder o cargo. E é o que eu falo muito. Tipo assim, não adianta você ficar nisso, porque se o banco tiver que demitir, ele vai demitir. Isso mesmo. Ele vai demitir. Você vai chegar a um extremo, uma situação tão ruim que você não vai conseguir produzir o que o banco está pedindo. Aí o banco vai acabar te demitindo. Então não adianta você ficar nessa achando que não vai acontecer se você continuar indo trabalhar, porque uma hora vai vir a cobrança. E você não está em condições de estar produzindo aquilo que o banco está pedindo, né? Então, tipo assim, você acaba se prejudicando mais e mais. E é o que eu falei, você acaba sendo sem qualidade de vida nenhuma, né? E dependendo da situação, é uma coisa que você acaba, mesmo você saindo do banco, tudo, você vai carregar pro resto da tua vida, você vai ficar tomando um remédio. O banco te manda embora e você fica desempregado e doente. Desempregado e doente. Agora, Thales, você consegue, assim, simplificar o pós-reforma? Comparar, mais ou menos, antes da reforma, como é que o cara aposentava e agora? A gente consegue traçar alguns paralelos que são mais... saltam mais aos olhos, né? Até o que piorou mais. Tudo piorou na reforma. Ninguém Sem o trabalhador, reforma o da cidadão Previdência, médio, né? Porque tem a trabalhista, né? Não, essa da trabalhista. Teve a trabalhista, depois... A trabalhista, vamos terceirizar todo mundo, tudo assim. Na reforma da Previdência, assim, não melhorou o trabalhador, muito pelo contrário. Ficou tudo mais difícil. Quando você consegue um benefício, esse benefício ele vem reduzido. Né? A gente tem o exemplo do auxílio-doença. Auxílio-doença, antes, você desprezava os salários mais baixos do segurado. 20%. Então, assim, você pegava só os 80% maiores. Então, aquele início de carreira que você trabalhava com salário menor, aquilo você despreza, faz a média do resto, pronto. Aí você tem 91% disso, você tem o seu salário de benefício. Excelente, né? Pois bem, com a reforma da Previdência, agora tem... Parece que a reforma da Previdência é assim, vamos procurar uma maneira de diminuir o benefício de todo mundo. Temos que pagar menos, né? Como se o benefício fosse aquela maravilha, né? Pois bem, então como fica agora? Agora você não despreza mais os salários menores, você pega todos os salários da vida laboral do trabalhador desde 94, né?
Você Isso na faz aposentadoria, né? Você está falando? Não, para auxílio-doença mesmo. Auxílio-doença, você pega todos os salários dele, média de 100% também, vai tirar aqueles 91%, né? E aí vai ter... Quer dizer, aqui você já perdeu. Você não está desprezando os salários mais baixos. Então, sua média já diminui. Você considera 91% só. Você pega os 100% dos salários, faz a média e considera 91%. Pois bem. Já baixou. Já baixou a média. Aí tem a maldade. Agora vem a maldade. A maldade é a seguinte. Imagina que você mudou de trabalho recente. Então, teu salário diminuiu. Ou você, sei lá, viu uma proposta melhor aqui. Eu vou mudar, vou perder um pouco agora, mas aqui eu vou crescer. Então, eu vou mudar de empresa. Pois bem, teu salário diminuiu, né? O teto desse teu novo benefício de auxílio-doença que você precisou usar, ele vai ser a média das suas 12 últimas contribuições. Se diminuiu, o teto é pequeno. O teto é menor. Se você resolveu largar a iniciativa privada, largar o emprego assim e resolveu contribuir em carnê, eu vou abrir o meu comércio e vou pagar o carnê, um salário mínimo. Por quê? Porque eu tô quase aposentando, a minha média é boa, vai ficar tudo bem. Aí você é atropelado, você precisa do auxílio-doença. E aí qual vai ser o teu salário? Quais os teus 12 últimos salários, as 12 últimas contribuições do salário mínimo? Pois é, não interessa se você pagou a tua vida inteira R$20 mil. Nossa. O teu salário de benefício vai ser um salário mínimo. Às vezes a pessoa fica até desempregada, né? Porque com tanto desemprego que tem no país, né? Que agora diminuiu. Mas assim, aí ela faz aquele esforço de continuar pagando, pelo menos o mínimo. Eu vou continuar pagando. Só para aposentar. Só para aposentar. Ai, meu Deus, que E a questão da aposentadoria? Então, ainda tem aqui a questão da aposentadoria por invalidez, que essa é malvada mesmo, né? Porque a pessoa, quando ela aposenta por invalidez, ela não pode mais exercer função. Ela não pode trabalhar mais. Vou abrir um comércio? Não. Vou abrir um lava-jato? Não. Vou trabalhar de jardineiro? bala, não. E mesmo porque se ela faz e for denunciada, ela tem que pagar tudo que ela recebeu. Que recebeu corrigido. Exato, né? Não é fácil. Então, antes a pessoa recebia a média dos 80% maiores salários. E esse aí é o seu benefício previdenciário. Hoje não. Hoje, se você se aposenta por invalidez, você recebe 60% do salário de benefício daquela média dos 100, você recebe 60% daquela média e 2% a cada ano contribuído que passar o 20º. Então, se você tem 20 anos de trabalho e sofreu um acidente que lhe levou... Um acidente em casa que te levou à invalidez permanente... E você tem 20 anos de trabalho, o teu salário é 60% do teu benefício. Nossa. E você não pode trabalhar mais. E quando o cara precisa mais... Quando você mais precisa, exato. Porque, via de regra, você vai ter que tomar algum remédio, vai ter que fazer algum tratamento. E com que dinheiro? Entendeu? Você tem uma renda que é cortada quase pela metade. Essa é a parte mais cruel. E a pensão também, né? A pensão por morte. Como consideraram as mulheres, Sim, né? eu ia falar sobre uma casa que é mantida por dois. Não, e outra, a pensão por morte parece na cabeça deles, depois que morre, ou no caso o homem, ou no caso a mulher, parece que não, reduziu a despesa da casa. O IPTU cai pela metade, você não sabia? Pela metade. O aluguel. Morreu uma pessoa, morreu uma pessoa, vai reduzir tudo. A conta de luz, tudo isso daí. Então, realmente, ele acaba reduzindo, acaba prejudicando mais ainda. E outra, né? Dependendo da idade, se pegar uma viúva nova, ela tem pouco tempo de benefício, ela não vai receber vitalício. Não dá nem para ter mais aqueles casamentos arranjados, não. Que antigamente faziam. E hoje, né, para você conseguir o benefício, você tem que estar casado comprovadamente em 2 anos, né? Antes disso, você não vai conseguir seu benefício. Exato. Então, uma pessoa que tem 30, 31 anos ou até 41 anos de idade, ela só vai ter receber o benefício durante 15 anos. E depois? Se vira. Quando ela tá mais velhinha, né? Com mais idade. Você pega aquela, vai no caso, mulher sempre foi dependente do marido, sempre ficou em casa e tal. Aí o marido morre, mas ela tem só 40 anos, 41 anos e só vai receber por 15 anos. E a questão dos filhos menores? Os menores, eles vão receber a parte deles até os 18 anos.
Aí né? o cara entra na faculdade aos 17. Isso é muito importante, que é uma questão que chega bastante pra gente lá. Aham. Que é o meu filho vai receber até quando? Não, então, 18 de aniversário, Já a Previdência era. dá pra ele um corte de benefício. Não, mas ele entrou na faculdade. Não, mas não Não, importa. mas o ideal, na realidade, seria a viúva ter 4 filhos, né? Menos de 18, né? Que ela recebe 60% mais 10% de filho, dá os 100%. Pois é, né? Se tiver gastando só 10% do governo... Maravilha. Vão ter muitos filhos. Mas isso, olha, essa reforma da Previdência, eu lembro que o presidente anterior, ele disse que os empresários gastavam muito com o trabalhador. Né? Onerava a empresa. E eram quanto, Vanessa? Você lembra os números? 200 e tantos. Com a reforma da Previdência, ia voltar para a empresa, iam deixar de gastar 220 bilhões. Né? Muito bilhão. Quer dizer, mas a mentalidade era que os empresários iam deixar de gastar. Porque não é o trabalhador. Não era para benefício da viúva, do aposentado. E por vezes é maquiado sobre aquela ótica do vai desonerar o empregador, mais emprego. Cadê? É o argumento que ele usava. É o argumento que era usado, Vocês né? querem emprego ou benefício? Isso, lembra disso? Eu lembro disso. Você Eu continua quero sem emprego e benefício. Você continua sem benefício e sem emprego. O que a gente tem na nossa categoria, na categoria bancária como um todo, é demissão, agência cada vez mais vazia. E aí, cadê o emprego? Cada dia menos agências, né? Cada dia menos agências, exatamente. E cadê o menos emprego? Serviços, cadê o emprego, né? Exato. Aí hoje, quer dizer, as empresas hoje só visam lucro. Ela deixando de pagar esses encargos, o que vai acontecer? Ela vai ter um lucro maior ainda. Você acha que ela vai estar preocupada em contratar mais E vale ressaltar que a pandemia foi um laboratório para os bancos. Total. Porque eles descobriram que eles conseguem fechar agências, reduzir o número de funcionários. E estão fazendo isso rapidamente, né? Exato. Porque Colocar em casa, né? Virtual. Entendeu? O cara trabalha na casa dele, usa a internet dele, a luz dele, tudo dele, né? tudo dele. Então, o banco cada vez lucra mais. Exato. E o banco, na realidade... No banco, não. Eu acredito que seja, no geral, esse método de home office... Estava, né, em planejamento assim para daqui a 10 anos, 5, 10 anos, entendeu? Essa pandemia acelerou todo esse processo. tudo. E vale ressaltar que o home office não é uma coisa tranquila, não, porque vai que nem uma mulher, tá? Se ela vai trabalhar numa agência, ela deixa a criança na escolinha, tem alguém que vai limpar, ou talvez não, porque ela vai chegar em casa e vai fazer tudo aquilo. Mas quando ela está em casa, a criança chora, o cachorro late, a campainha toca. Isso, então, ela trabalha muito mais, Muito ela enlouquece muito mais rápido. É muito difícil. Para a mulher, eu acho que ainda é muito pior do que para o homem, né? Porque... Com certeza. Com certeza. Mas a gente... Isso que você está falando, que vocês colocaram, essa questão do trabalho, né? Dos postos de trabalho. Porque a reforma trabalhista, ela veio nesse sentido, né? De flexibilizar as leis... Porque, e aí ia sobrar mais e ia criar mais emprego. Só que assim, que o Daniel estava falando, o emprego, as vagas de trabalho, elas surgem de acordo com a demanda. Você não vai fabricar mais camisa porque você teve desoneração de imposto. Você vai fabricar mais camisa porque estão pedindo mais camisa. Sim. As pessoas querem comprar essa camisa, não é verdade? Então, assim, um embuste são uns argumentos para enganar parte, né, da população e que é uma pena, assim, que em poucos lugares você consegue ter mídias, né, locais que fazem essa discussão da maneira correta, desmascarando, como a gente está fazendo aqui, né? Desmascarando esses argumentos que só o interesse pro grande empresário, inclusive. Só para eles mesmo. É tudo um pacote de maldade completa. A reforma do trabalhista e a reforma da Previdência. A reforma trabalhista precariza quem está na ativa, da Previdência precariza quem está para aposentar. Porque, assim, ainda criaram as regras de transição lá, aquela questão de se faltam 2 anos, um pedágio, tal. Mas, assim, isso...
Quem já tinha 20 anos de contribuição, dançou. Quem entrou pouco antes da reforma trabalhista, dançou, vai aposentar por idade. E a categoria bancária é jovem. É jovem. Exatamente. Quem é jovem e que começou a trabalhar, vai ter que trabalhar homem até 65. Veja, com 18. se você entrava com 20 anos no sistema, 20 anos começou a contribuir no INSS, vou fazer carreira no banco. Entrou no banco com 20 anos e pretende se aposentar no banco. Pois bem, antes 35 anos de contribuição, anos você já estava. Pois bem, agora você vai ter que trabalhar 45 anos. Porque você só vai aposentar com 65. Isso agora. Porque vai saber quantas vezes mais vão mexer na regra do jogo até esse camarada que acabou de entrar no mercado de trabalho aposentar. Entendeu? E o cara não aguenta, né? Não, e uma coisa que eu lembrei, assim, o nosso sistema de repartição da aposentadoria, né? Ele é um sistema de repartição simples. Então, você contribui, na verdade, aquele fundo, que é um fundo geral, ele paga as aposentadorias atuais. A sua aposentadoria vai ser paga por quem estiver contribuindo à época, né? Mas ele funciona. Eu lembrei do Chile, que fizeram exatamente, falando que não está dando. Mudaram esse sistema, fizeram um sistema de capitalização, onde, como se fosse uma previdência privada hoje em dia, que cada um faz o seu fundo e vai se aposentar com dinheiro que, a princípio, parece, olha, que bom, eu vou... Principalmente as pessoas que têm condição, né? Eu contribuo, eu vou ter, né? E o que a gente viu lá no Chile? Quebrou. Né? Os idosos, o maior índice exatamente. de suicídio dos idosos, porque eles não tinham mais nem dinheiro para comprar remédio, não tinham nada. Então, eles tiveram que voltar atrás. E isso estava meio que caminhando... Porque, né, faz num país vizinho, e aí começa a ter gente pegando as ideias. Por pouco nós não tivemos Mas sabe que eu acho que isso vai voltar ainda? Eu acho que, assim, a próxima reforma que tentarem, eu acho que vão vir com essa questão da capitalização. Não é possível. Porque se você parar para pensar, quer dizer, vai aumentar a idade? Ué, a expectativa de vida do brasileiro não está saltando assim. Não. Vai diminuir mais o benefício? A maioria das pessoas está recebendo um pouco mais que um salário mínimo ou um salário mínimo. A não ser que você vai desvincular o benefício mínimo da pessoa do salário mínimo. E aí, um pacote de maldade, mais uma vez, né? Quer dizer, você vai literalmente matar o idoso. Porque o cara que sobrevive com pouco, que contribuiu com pouco, ele vai chegar lá na frente, porque hoje ainda tem isso, o mínimo do teu benefício é o salário mínimo. Se você tira isso, tem gente que contribui com a alíquota diferenciada. Então, contribui com menos. Se você for ver lá, a média do cara não dá um salário mínimo. Mas sabe que tem que... uma das coisas que eu acho que tem que acontecer é expandir o emprego formal. Sim. Porque a reforma trabalhista, ela veio para aumentar o emprego informal, né? Além de não criar, mas o que criou foi aquele emprego precarizado. Então, as pessoas ganham pouco. E quando você ganha pouco, como que você vai pensar? Você ganha para sobreviver. Como é que você vai pensar em pagar Previdência, né? Em pagar INSS? Não paga. Você não paga. Então, você expandindo a base de emprego formal, você tem mais gente contribuindo. E você pode... E de melhor qualidade. Então, você pode tornar mais saudável. E eu acho que o fato de, em um país tão próximo, com características, né, latino-americanas, como o Chile, ter dado, assim, rotundamente errado, porque eles não aplicaram mal, eles deu errado. A fórmula... Isso daí já é um parâmetro para dizer assim, isso não funciona. Né? Você tem... Então, é mais palpável fazer a discussão com a sociedade sobre isso. Olha, o que aconteceu lá. Claro, né? Um exemplo claro ali de que realmente não dá certo. Que não dá certo. E você mesmo assim, você quer... isso. Quem que está ganhando com isso? Quem que está ganhando com isso? Então, assim, é mais fácil desmascarar. A gente tem que estar sempre atento às coisas. Quem vai gerir os fundos de pensão, né? Se a gente capitalizar a Previdência. E na realidade, quem sempre se lasca mais é sempre o trabalhador da classe média baixa. Isso. Porque o cara que é alto, os que têm um salário maiores,
eles têm a previdência privada deles, eles não estão preocupados com a previdência do INSS. Ah, sim. Entendeu? Isso daí é o último caso, vai ser um complemento na vida dele. Entendeu? Agora, aquele trabalhador que depende daquele dinheirinho ali, esses aí que foram mais prejudicados. As reformas, elas pegam o trabalhador de calça curta desde sempre. Eu lembro que quando eu fazia estágio ainda no escritório de direito previdenciário, uma vez eu fui explicar para um senhor o benefício que tinha sido concedido para ele, como é que era. Porque ele viu que tinha uma média que dava um salário bom e que tinha uma fórmula matemática e que ela dava como resultado um salário horrível. E aí ele falou, mas como isso? Aí eu fui explicando para ele, ó, isso aqui é o fator previdenciário. Então fazia a média salarial do cidadão e multiplicava. Só que você multiplicava por 0 ponto e aí você dividia o benefício dele, né? Você ia tirando pedaços do benefício dele. Então, assim, esse cidadão, ele tinha recebido menos de 70% do benefício. Nossa. Então, assim, ele contribuía, ele tinha um trabalho razoavelmente penoso, embora não o suficiente para ser enquadrado como atividade especial, mas ele teve uma aposentadoria, na época o teto acho que era R$4.000. Ele teve uma aposentadoria de R$1.500, R$1.600. E o homem estava indignado. E aí veio a pergunta, mas quem fez isso? Aí eu falei assim, a reforma do Fernando Henrique. Aí ele falou, não vale nada. Eu não sabia. Eu falei, pois é. Geralmente o trabalhador descobre quando? Quando ele dá entrada no benefício. Ele tem uma expectativa, porque ele escutou, porque ele viu no Zap, né? Viu no Zap, não, vou ganhar bem. Na hora que ele vai dar entrada no benefício, na hora que ele precisa se afastar, se aposentar por invalidez, ele vai encontrar todos esses problemas que a gente elencou aqui hoje. Quer dizer, aí ele vai ver que a reforma da Previdência, que tanto se alardeou que, olha, é péssimo, é ruim para o trabalhador, de fato é ruim para o trabalhador. Mas só aí. Só quando precisa, Só né? quando precisa, é exato. Isso. Gente, a gente está chegando aqui ao final. Mas já? Mas foi rápido. Gente, muito bom, né? Muito bom ficar conversando assim, né? Colocando as ideias, muito legal. E eu queria que vocês... Tem, Vanessa? Tá lá alguma coisa? Não, Se despedir? O que eu posso dizer é que eu pensei que fosse muito mais difícil. Que eu ficaria mais nervosa. Foi ótimo. Muito bom esse canal, assim, pra gente expor, conversar e cada um falar o seu ponto de vista. E vamos fazer outras vezes. É isso aí, Daniel. Eu acho o seguinte, foi pouco tempo. Foi. Eu acho que tinha muita coisa. Muita informação que a gente tem que passar para os bancários, né? Acho que para o trabalhador no modo geral, né? Eu estou falando bancário porque nós pegamos mais a causa bancária. Eu tinha muito mais coisa para falar em referente a acordo coletivo, dar mais coisas, mais detalhes sobre a aposentadoria, né? Que acho que muita gente ainda está perdido em relação à estabilidade pré-aposentadoria. E o pessoal ainda está meio... sem saber, está perdido, né? Porque antigamente você, no caso da mulher, ela tinha... No caso da mulher e do homem também, eles tinham um tempo certo. Ele sabia que quando chegasse aquele tempo, ele ia se aposentar e tá tudo certo. E hoje não é bem por aí. Mas a gente faz de novo, né? Vamos fazer sim. Vamos fazer de novo sim. E eu peço que os bancários procurem mais nós, né? Nos procurem com mais frequência, realmente, para não cair... Né? Tem muitas situações dos bancários acabar se prejudicando em alguma coisa que ele fez de errado ou que deixou de fazer por falta de conhecimento. Então, eu acho que nós estamos lá abertos a todos, entendeu? Justamente para dar todo apoio, que nós estamos do lado deles, nós não somos contra ele. Exato. É isso aí que eu falo. De minha parte, é o convite ao bancário, né, para ser sócio do sindicato, para visitar a gente, para tirar as dúvidas conosco, tanto comigo quanto com o Daniel. O Daniel ajuda a fazer toda a parte administrativa. Quando precisa, o Daniel vai lá no INSS, né? Antes da pandemia, todo dia. Todo dia eu estava lá. Todo dia agora. Ainda vou, em algumas situações ainda vou agora lá. Com serviços todos online, de maneira online. Mas, assim, a gente tá para ajudar, né? Vai aposentar? Não faz sozinho, não. Vai lá, conversa com a gente. Essa parte administrativa, assim, nem custo tem. Muitas vezes o bancário toma uma opção equivocada, escolhe um benefício de maneira equivocada ou se aposenta de maneira equivocada porque não conversou com a gente, não fez um planejamento previdenciário e ficou com um benefício pior. Com certeza. Às vezes muito pior por um detalhezinho mínimo, né? Uhum. Um tempinho acontece. que não averbou, qualquer coisa nesse sentido. Então procura a gente, conversa com a gente que a gente sempre ajuda. Acho que não acabou, né? Acabou. Pode falar, Daniel. Porque o que acontece? O bancário hoje, quando ele é desligado, né, ele tem, no caso, falta um certo tempo para se aposentar. Não são todos que já são desligados logo de imediatamente, ele já pode estar fazendo isso.
Então, tem algumas formas de contribuição que, se ele não fizer contribuir correto, ele acha que ele está fazendo certo. Quando chegar lá que dá a entrada na aposentadoria dele, ele não vai conseguir. Entendeu? Então, esse tipo de orientação também, qual a forma, qual o código, tudo isso aí certinho, a gente também está auxilia em relação a isso daí. A gente fala assim, mas não é pouca coisa, né? Eu falo para todo mundo quando vai lá para se aposentar, é a tua vida que você vai tomar a decisão da tua vida. Você fez a tua vida toda, tu ficou esperando esse momento. E vai fazer errado e dar errado, é complicado. Vai receber um benefício menor por bobeira. Justamente, entendeu? Tem que procurar quem sabe, ou né? deixar de se aposentar, ou ter que pagar mais tempo porque pagou errado. Entendeu? Então, aqui eu sempre falo, quem paga errado, paga 2 vezes. É isso. Não, mas a gente vai fazer, né, outra vez, porque o que a gente tem percebido, a gente conversa aqui, né, fica bem gostoso, mas os assuntos não se esgotam, né? São assuntos muito complexos, tem muita coisa, né, Daniel? Uma coisa puxa a outra, né? Então você acaba... É isso. Né? Mas é bom porque dá para voltar, né? Não tem o convite de uma vez só, não. Dá para voltar. Não, e eu acho que seria até uma sugestão, né? Para quem for ver, né? For assistir, tá colocando nos comentários, sugerindo assuntos relacionados a isso. Entendeu? Porque, de repente, a pessoa tem algumas dúvidas e nós não falamos nada aqui. Nem mencionamos. Então, é interessante a pessoa... tenho dúvida. Apesar que pode procurar no sindicato. Mas até sugerir a pauta, né? Sugerir uma pauta para nós estamos discutindo aqui. Exato. Aí a dica para vocês. Colocar no comentário tudo que vocês pensam, as dúvidas. Procurar quem entende. A Vanessa é secretária de saúde também. Então, os 3 são especialistas em saúde, em previdência, em ações civil, não é isso, Thales? É isso. Né? Então, nos procure no sindicato. E aí, eu quero lembrar vocês, né? Curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem, façam esse vídeo, essa mídia chegar a mais pessoas, porque a gente está tratando de assuntos de interesse não só dos bancários, mas de trabalhadoras, trabalhadores, dos jovens, das mulheres, de toda a população. Assuntos internacionais, nacionais e tem muito mais por aí. Valeu? Valeu, gente. Até a próxima quarta. Valeu. Se liga.